Salve, salve galera! Estamos começando mais uma edição do Galácticos na Web. No programa de hoje, vamos falar do desempenho na dupla Bavi na última rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O Vitória venceu o Paysandu por 3-1 em partida realizada na Fonte Nova. Já o Bahia ficou no empate em 2-2 com o Luverdense no confronto realizado no Paço das Emas. No programa de hoje, teremos as participações especiais de Leonardo Santana e Tasso Duarte, jornalistas do Galácticos Online. Vamos começar falando e vendo os gols do Vitória. O Vitória venceu a partida contra o Paysandu, jogo na Fonte Nova, 3-1. E Tasso vai dizer o que ele achou, a impressão dele da partida. O Vitória começou meio preocupado na partida, mas o gol do Escudeiro dá tranquilidade maior ao Vitória, não foi, Tasso? Foi uma partida de afirmação, né, Marcos? O Vitória conseguiu uma vitória muito importante nessa briga pelo acesso, né? Encaminhou o time para a classificação para a Série A. Cobrança do Escudeiro, né? Deu sorte também que a bola bateu nas costas, mas enfim, um time não oscilou de novo, é que tem batido nessa tecla que o Vitória oscila muito dentro das partidas, mas dessa vez conseguiu dominar o Paysandu a partir do momento que abriu o placar, né? Uma vitória muito importante. Léo, todo mundo fala assim, o time ganhou 3-1, resultado importante. Mas quando você avalia, por exemplo, Gatito e Canu entraram na briga para ser os melhores jogadores em campos. Isso para você ver, o nível do Vitória como é que está, seguro no sistema defensivo, ou você acha também que o Vitória tem sofrido também em relação a posicionamento até, em relação às outras equipes? É normal, Marcos. A Série B é bastante equilibrada, os times nivelados ali com apresentações não muito convincentes, mas com apresentação efetiva do Vitória, inclusive nessa partida. Normal, o time se lançou ao ataque, abriu 2-0 no placar, acabou se expondo, o Paysandu foi para cima, diminuiu, teve chance de empatar, mas o Gatito, como você falou, foi um dos destaques da partida, fez uma bela defesa ainda na segunda etapa. O Canu também bloqueou uma bola que o jogador do Paysandu ia bater, ele chegou no carrinho, até vibrou, parecendo que era um gol, inclusive. Ele fez um gol, mas no primeiro tempo, tão quanto como nesse lance também. Isso, o Canu, ele tá substituindo bem o Guilherme Matias, né? Que acabou sendo expulso, né? Sendo expulso nesse jogo, e o Canu vai continuar até na defesa agora no Bavi. Então é normal, o time do Vitória se comportou muito bem na partida, o sistema defensivo conseguiu segurar o ímpeto do Paysandu, e quando fez o terceiro gol ali, matou a partida. Pois é, então já falamos do Vitória nessa partida contra o Paysandu, agora vamos ver os gols do Bahia no duelo contra a equipe do Luverdense. O Bahia que começou vencendo, tomou a virada e depois empatou. Léo, podemos dizer que mais uma vez o Bahia perdeu a oportunidade de conquistar um triunfo fora de casa? Com certeza, Marcos, apesar de que eu acho que essa foi uma partida muito difícil, viu, Marcos? O Luverdense é o melhor time da Série B no segundo turno. No estádio lá no Paço das Emas, colocou uma dificuldade maior ainda para o Bahia. O Bahia ainda conseguiu sair na frente com o Chiesa, mas o Luverdense jogou melhor no total da partida, virou o placar e no final acabou que o ponto conquistado lá acabou sendo até um lucro, viu, Marcos, para o Bahia, porque quando o Luverdense virou ali o placar com 2 gols do Tozinho, a gente está vendo o primeiro agora aí, em falhas defensivas do Bahia, mais uma vez a defesa do Bahia falhando nessa Série B. Olhando, né? E agora tá tendo revezamento, geralmente era só por cima, agora a falha é por baixo também. Por baixo, né? Nesse jogo foram 2 falhas por baixo, onde o Tozinho saiu frente a frente com o Douglas Pires e fez 2 gols. E Douglas Pires mais uma vez destaque, né, na partida, apesar de não sair bem do gol, mas debaixo da trave ele segura ali o ímpeto do ataque do Luverdense. E no final também esse ponto acabou sendo até no lucro pro Bahia, viu, Marcos? Tasso, surpreendeu. O Bahia no primeiro tempo fez 1-0, o Chiesa perdeu uma chance, logo no começo da partida, de clara, sozinho, ele e o goleiro. Mas conseguiu controlar a equipe do Luverdense. No segundo tempo, todo mundo achando que poderia ter diminuído o ímpeto da equipe do Luverdense. O time de Lucas do Rio Verde, em 2 lances seguidos, conseguiu virar o jogo. Surpreendeu a volta do Luverdense e também a fragilidade do Bahia nesse segundo tempo? Olha, eu acho que o resultado, como o Léo falou, foi muito importante. Nessa partida, o Léo falou até do estádio, acho que muito importante de destacar o gramado. Né? Pesado, o gramado né? horrível, o gramado choveu antes. Exatamente, o primeiro gol, inclusive, foi um passe que a bola meio que para na frente da zaga do Bahia e o atacante consegue chegar. Então o Bahia, que está acostumado a jogar em bons gramados, foi prejudicado. Eu não gosto muito de atribuir derrotas e resultados ao gramado, mas dessa vez o Bahia acabou sendo prejudicado. E o Chiesa perdeu aquele gol, mas se redimiu, né? O segundo gol foi a jogada dele, um passe para o Roger, que salvou o Bahia de uma derrota e um ponto importantíssimo, porque pontuar nesse momento é muito importante. Pois é, falamos dos desempenhos da dupla Bavi contra as equipes do Paysandu e também do Luverdense, mas agora vamos falar do assunto do momento, né? Bavi, sábado, 16h30, os dois times chegam no Bavi com 5 jogos de invencibilidade. O Vitória venceu 3, empatou 2, o Bahia empatou 3 e venceu 2.
fazer uma pergunta bem fácil para vocês. Quem é o favorito para sábado? Fácil, né? Bem fácil essa pergunta, né, Marcos? Olha, acho que o momento melhor no campeonato da Série B é do Vitória. Vitória chega com uma pequena vantagem, um pequeno favoritismo para o clássico de sábado, por estar no melhor momento. Vim de um triunfo em casa, convincente, sobre o Paysandu, e o Bahia vem de uma sequência de 3 empates. Entretanto, esse favoritismo acaba quando a bola rola, porque as equipes se equivalem em campo, a torcida do Bahia vai ser maioria nas arquibancadas da Fonte Nova, isso também pode influenciar. Mas o Vitória está bem adaptado também ao gramado da Fonte Nova, porque já fez alguns jogos lá, 2 jogos na Série B. Então acho que vai ser um jogo bastante equilibrado e clássico é clássico, né? Vai ser decidido nos detalhes. Aquela velha história, clássico é clássico E vice-versa. E para você, Tassi? Rapaz, eu acho que a gente tem que comemorar até pela gente chegar nesse clássico com os dois dentro do G4. O Bahia saiu porque não jogou ainda, né? A gente começou a rodada no G4, é um momento bom, pelo menos em termos de tabela. A gente tem que comemorar isso e que vença o melhor, né? O melhor seria o empate, que os dois pontuariam. Quem perder deve ser prejudicado. Vamos falar então diretamente do jogo. Vamos começar pela arbitragem. Leandro Pedro Voaden. Muita gente criou a expectativa de o Marielson, do Jailson, estarem nessa lista do sorteio. Até porque no primeiro turno foi o Jailson e o Arilson acabou ganhando. Surpreendeu para vocês o Voaden ser o árbitro desse Bavi? Para mim surpreendeu. Porque o primeiro foi baiano, né? Então a gente até esperava, porque a Confederação Brasileira de Futebol, ela está colocando árbitros locais quando você, no campeonato estadual, utiliza seu árbitro local. Então ela fez isso no primeiro turno, mas no segundo turno, a gente não sabe por que, resolveu colocar um árbitro de fora. Então vou perguntar para o Léo. Bahia e Vitória reclamaram muito das arbitragens. Nessa partida do Vitória com o Paysandu, foi o Wilton Pereira, que é FIFA. Jogo do Luverdense e Bahia foi o Périx Bassol Cortez, que também é FIFA. Você acha que, já que estão reclamando que querem FIFA, vai ter FIFA também no Bavi? Você acha que foi o pensamento da CBF, foi esse, Léo? Acredito que sim, e não querendo desvalorizar a arbitragem baiana, mas eu acho que numa reta final de Campeonato Brasileiro, o melhor seria botar mesmo a arbitragem de fora. Concordo. Porque se errar ou se acertar, não vai ter aquela desculpa, que é Bahia, que é Vitória. Exatamente. Então vai eximir o juiz da partida de qualquer influência extracampo, porque ele vem aqui, apita e vai embora. Então eu concordo com a atitude da CBF e concordo com o que o Tasso falou também. É muito importante ressaltar que, faltando 10 jogos para terminar a Série B, o Bavi desse final de semana vai ser muito importante porque as equipes estão brigando pelo acesso, estão ali na luta entre os primeiros colocados da Série B. Pior seria se chegássemos nesse momento e Bahia e Vitória no meio da tabela, ou brigando para não cair, sem ambição nenhuma, né? Então todo esse tempero, essa briga pelo G4 vai dar um sabor especial sábado nesse clássico. Eu comecei a adotar o que o Mancini falou no último sábado. Não são 10 rodadas, não, são 10 rounds. É quase uma luta por rodada para poder Bahia e Vitória se manter nesse G4 do Campeonato Brasileiro. Falamos da arbitragem e a torcida. Expectativa de público superior a 30 mil torcedores. Vocês acham que passa dos 30 mil torcedores desse Bavi? Acredito que sim, viu, Marcos? A torcida do Bahia, apesar de ressabiada com os últimos resultados da equipe, é nesse momento que tem que ir lá apoiar mesmo o time num clássico importante desse. Já mais de 20 mil ingressos vendidos do Bahia. A torcida do Vitória não precisa nem convocar, né? Porque a carga, bom, né? o momento é bom. Uma carga de apenas de 5 mil ingressos para a torcida do Vitória. Com certeza que se fosse maior, venderia muito mais. Então é questão de dias, ou horas, para acabar essa carga de ingressos do Vitória. Agora vamos falar do time. Bahia. Max, dúvida. Chiesa fazendo aquele tratamento ainda em relação à pubalgia. Como é que você vê o Bahia para esse jogo, Leandro? Olha, Marcos, a escalação do Bahia, na verdade, é uma incógnita para esse Bavi, viu? O Paulinho Dias vai para o segundo jogo como titular, pelo menos é o que o Sérgio Soares sinalizou. Eu discordo um pouco, porque eu acho que o Yuri e o Pitoni no meio de campo ali seria a melhor opção. O Yuri, como você já disse, é um primeiro volante ali mais pegador, e o Pitoni pode atuar na segunda posição ali no meio de campo, como segundo volante, saindo mais para o jogo. Como muda a saída de bola como o Pitoni está em jogo, né? Isso. Melhora. O Max Biancucci, eu acredito que não vai para o jogo, entendeu? Tá com uma lesão na coxa e não vai jogar no sacrifício. O Sérgio Soares deve optar pela manutenção do Roger ali ao lado do Chiesa. Chiesa caindo mais pelas pontas. De restante, o time é isso aí mesmo que tem. O Robson volta no lugar do Jailton, acredito, né? No lado de Gustavo. Os laterais que estão atuando, o João Paulo e o Railan, são as melhores opções no momento para o Sérgio Soares. Eu acredito que o técnico está bem convicto de que essa é a melhor escalação para o Bavi de sábado. Para descontrair um pouco, Tasso, 99 gols na temporada. Será que o Centésimo sai nesse Bavi?
Do Bahia, no caso. Talvez, né? A gente vai ver. Depende muito também da escalação que o Léo falou aí. Infelizmente o Bahia ainda tem esse tipo de dúvida. A gente está no final da competição, não tem um time formado, a gente não sabe quem são os 11 do Bahia. O torcedor não tem na ponta da língua. Eu acho que isso não é legal para um time que está na competição de pontos corridos. Ele poderia fazer o rodízio, mas ter um esqueleto completo. Eu acho que isso pode prejudicar um pouco o Bahia, mas também, pelo lado bom, pode surpreender, né, o adversário, quem sabe. Vamos falar agora do Vitória? Tasso, Diogo Matheus pode retornar ao time, mas o primeiro treinamento o Mancini sinalizou com o Diego Renan na direita e o Euler na esquerda. Você acha que o caminho é esse? Montar o mesmo time que jogou contra o Paysandu? Eu acho que ele não vai mudar mesmo, não. Mancini é muito pragmático, né? Diferente de Soares, ele não fica com esse tipo de modificação quando o time está engrenando, ele não é de mexer, né? Naturalmente, provavelmente o Diogo Matheus vai voltar ao time titular, né? Não tenho dúvidas. Mas para esse jogo, para o Bavi, que ele quer o resultado, né? Até pela atmosfera que o jogo envolve, o time está encaixado, ele não vai mexer no time, né? Léo, a gente olha assim, o Vitória invicto na Fonte Nova. Será que vai manter essa invencibilidade nesse jogo de sábado? Acredito que vai ser um jogo difícil. Isso, invencibilidade, isso é uma coisa que mais dia menos dias acaba caindo. Isso é número, é só para fora de campo mesmo. Acho que o Vitória, como o Tasso falou, concordo. Ao contrário do Bahia, tem um time titular definido. Ali o torcedor do Vitória sabe escalar quem é do 1 a 11 os titulares do Vitória, quem são os titulares. E eu acredito também que o Mancini não deve botar o Diogo Matheus nessa partida. Até por uma questão de ritmo de jogo também, ter algumas rodadas sem atuar. O Diego Renan tá indo bem na direita. O Euler, apesar de algumas críticas da oscilação, ele de deixar um pouco desguarnecida ali a defesa, tem ido bem também ofensivamente. E acho que o grande desfalque pro Bavi é Guilherme Matias, mas o Canu também Tem feito um bom papel, né? tem feito um bom papel, marcou gol, está confiante. Talvez o Mancini nem optasse pelo retorno de Matias também nesse jogo. Voltava. Acredito que poderia voltar também, por ser de confiança. Poderia voltar, mas no momento que ele fez o que ele fez, que o Mancini até na coletiva disse, ele deu margem para que ele fosse expulso. Então eu não sei mais se Mancini tem essa confiança total no Matias, como ele pode ter no Canu, que fez uma bela partida contra o Paysandu. Vamos ver a classificação do Campeonato Brasileiro? Classificação do Campeonato Brasileiro da Série B. Já tivemos jogos nessa rodada. A equipe do Santa Cruz venceu o Bragantino por 3-1 e o Luverdense venceu o Ceará por 1-0. Léo, você quer avaliar aí? Tasso também? Botafogo 55, Vitória hoje tem 49 pontos, é o segundo colocado. Santa Cruz 48, o Paysandu 47, o Bahia 47, mas com o número de vitórias inferior ao Papão. O que é que nós podemos pensar aqui? Vitória não sai do G4 de forma alguma nessa rodada. Outra situação é o Bahia, para poder ficar no G4 de vez, ele precisa vencer o jogo, vencer o Bavi. Do contrário, ele tem que torcer para América, Sampaio e Corrêa empatarem seus jogos e o Paysandu perder, porque aí ele chegaria a 48, voltaria ao G4, ultrapassando a equipe do Paysandu. Paysandu pega o Atlético de Goiás lá no Serra Dourada, o América de Minas pega a equipe do Mojimirim, esse jogo também no sábado, 21 horas, lá em Mojimirim, e o Sampaio Corrêa encara o Botafogo lá no Maranhão. Como é que vocês veem? Você acredita que nessa rodada, independente de falar do resultado, Bahia e Vitória vão estar mantidos? Vitória vai estar. Você acha que o Bahia vai estar mantido nesse G4, Léo? Vai estar mantido se vencer o Bavi, né? Essa questão aí de empatar e depender de 3 outros resultados para se manter É complicado, né? É complicado. Eu acho que o que complica ainda mais a situação do Bahia, inclusive nessa reta final de Série B, é que o Bahia tem poucas vitórias no campeonato, né? Muitos empates e poucas vitórias, que é o primeiro critério de desempate. Então, para o Bahia se manter no G4, é vencer o Bavi, vencer ou vencer. Porque senão corre sérios riscos de ou sair nessa rodada ou sair na próxima. Porque, inclusive, na próxima já pega o Paysandu fora de casa, né? Confronto direto. Exatamente. E você também vê dessa forma, Tasso? Também, eu acho que o Bahia se complica mais, né? Tem uma tarefa mais complicada, porque, justamente pelo que o Léo falou, o Bahia tem uma série de jogos muito complicada pela frente. Você pode falar aqui, ó. Dentro dos próximos 3 jogos... Pega o Vitória, depois sai pegar o Paysandu e fecha no dia 17 de outubro com o Oeste. Lembrando que esses jogos que nós estamos falando, porque eles já foram divulgados pela CBF. Tem os outros jogos que ainda não tem os horários definidos. Depois do Oeste vem o Botafogo, né? Isso. Aí, não, depois do Oeste o Bahia joga em casa, joga uma partida em casa para depois partir fora. Criciúma. Criciúma. Só que o Bahia tem um confronto, é isso que eu tava analisando de uma maneira mais fria. O Santa Cruz hoje tem 48 pontos. O Bahia tem 47. Se a gente for analisar, o Bahia tem um confronto direto com o Santa Cruz.
pode tirar nesse duelo, esse é um ponto que tem diferença das duas equipes. O Bahia tem um confronto direto com o Paysandu. O problema está aí, né? O Bahia não consegue ganhar confronto direto. O único confronto direto que o Bahia ganhou foi o Paysandu, ao contrário do Vitória. O Vitória já venceu o Paysandu, já venceu próprio o Bahia. Bahia. Então talvez o Vitória... Santa Cruz. E o Santa Cruz também, é verdade. Venceu no Barradão, o Santa Cruz por 3-2. Então talvez o Vitória já tenha mais segurança nesse momento no Campeonato Brasileiro da Série B, até contra os adversários fora. Venceu 5, mas venceu 2. O Bahia tem um retrospecto bom em casa. Não perdeu ainda, ele e o Náutico são as únicas equipes que não perderam. Mas vamos aguardar o que é que vai ser desse Bavi. O que Eu vai não definir... acredito, não sei se vocês concordam, até chamar vocês aqui para essa conversa. Eu não acredito que o perdedor desse Bavi, se houver, ele tá fora da Série A do ano que vem. Sim. Eu não vejo dessa maneira, não sei se vocês veem dessa maneira. Não, claro que não. Eu Mas só que acredito- o confronto direto vai definir. Sim. Né? Principalmente por causa do Bahia, que tem mais confrontos diretos, né? Na Vitória- verdade vai ter uma sequência de confronto direto. Exato, O Vitória exato. também tem confronto direto, pega o Santa Cruz, por exemplo, na última rodada, pega ainda a equipe do Náutico, que pode brigar também. Isso, vencer esses confrontos é bom porque você para, né? Você freia também seu Sim. adversário em termos de pontuação, em termos de vitória, etc. É aquela história dos 6 pontos, né? É como você falou, Marcos, vão ser 10 finais, 10 rounds e tricolores e rubro-negros se preparem, pois vai ser um final de campeonato de muita emoção. Mas vamos ficando por aqui, mais um Galácticos na web. Você pode acompanhar todas as informações referentes ao Clássico Bavi no galácticosonline.com e voltamos na próxima edição, na próxima semana, falando desse clássico importante do cenário nacional e, quem sabe, falando de coisas boas desse clássico e da dupla Bavi na sequência da Série B.